Olá, espectador do Senhor Ente Carreiras. Hoje eu estou aqui num dia bastante especial para o canal. Para o nosso programa Desvendando Sucesso, eu consegui um grande convidado. É o Eduardo Húngaro. Ele é técnico das categorias de base do Vasco e ele vai falar um pouco sobre essa carreira de técnico, de como faz para começar, e não só de técnico, mas do mundo do futebol como um todo. Afinal de contas, todo brasileiro já sonhou ser um jogador um dia. E antes de mais nada, eu quero agradecer muito a sua presença, Eduardo, por você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente e contar um pouco da sua história e contar um pouco dos segredos que fez você chegar até onde você chegou. Professor, o prazer é meu, agradeço o convite. Vamos conversar, né, sobre futebol, sobre o que aconteceu comigo, sobre os atalhos que acontecem em toda a carreira, as dificuldades também, as pedras que você tem que ultrapassar para conseguir algum resultado. E, enfim, vamos bater um papo e tentar esmiuçar aquilo que aconteceu comigo, talvez sirva de exemplo ou de, principalmente, motivação para aqueles que têm esse sonho na carreira. E te falo, assim, se a gente tem 208 ou 9 ou 10 milhões de brasileiros, te falo que 80% sonhou em entrar nesse meio em algum momento da vida e eu não sou diferente. Eu não fui diferente, apesar de eu dizer que é a minha vocação mesmo é psicologia, mas e para quem caiu aqui de paraquedas, só para informar que esse programa Desvendando Sucesso é uma iniciativa para nós desbravarmos as carreiras não óbvias. Então, assim, a administração todo mundo sabe como pode fazer, ir lá fazer uma faculdade, medicina, a mesma coisa, direito, a mesma coisa, por mais que algumas delas sejam bem difíceis, mas esse programa ele tem como papel falarmos das carreiras não tão óbvias assim, por mais que elas sejam tão desejosas por muitos. Então, começando pelo começo, Eduardo, me diga, como você começou no futebol? Como o futebol aconteceu na sua vida? Então, é mais ou menos como você falou, né? Eu era um menino que gostava de jogar futebol e levava um pouquinho de jeito, né, para a prática. Eu achava que eu jogava mais do que hoje eu acho, né? Hoje eu olho para trás, fui um jogador muito mediano de futebol de salão. Uhum. Então, eu começo na alta performance, depois de jogar minhas peladas com os amigos na rua e tal. Minha primeira experiência na alta performance foi com 12 anos de idade, no Mackenzie do Meia, futsal do Mackenzie. E, a partir dali, eu costumo dizer que foi a primeira vez que eu entrei no santuário de um vestiário. Uhum. O vestiário realmente é o santuário do futebol, é ali que dali as coisas acontecem, para mais ou para menos. Então já são bastante tempo, já são bastante anos, né, Uhum. vivendo isso. Dali eu passei por mais outros 3 clubes de futsal, com uma carreira em que oscilava momentos que eu estava jogando e momentos que eu não estava jogando. Uhum. Um dos motivos de eu parar de jogar futebol de salão foi a Roberta, sua aluna, né? A gente começou a namorar e foi o grande amor da minha vida, e eu acho que eu também sou o grande amor da vida dela. A gente casou muito cedo, eu com 22 Sim. anos, ela com 18. E jogando na Caixa Econômica, ela um dia me perguntou: você tem que decidir se você é jogador de futsal, se é professor, já tinha feito educação física, já era Sim. formado em educação física, se você é professor de educação física, se você é treinador de futebol. Já estava começando com as minhas escolinhas de futebol, que esse eu acho que foi o segundo passo que eu dei no sentido de chegar a uma carreira profissional no futebol. Uhum. E, na altura de 1988, com 25 anos, já formado, já trabalhando como professor de educação física em escolas e em escolinhas de futebol, eu decidi encerrar a carreira como atleta de futsal, Uhum. jogando pela Caixa Econômica, Com 25 anos. por 25 anos. Uhum. Já era, como disse, formado em educação física, trabalhava em colégios, eu trabalhei 21 anos no Colégio Anglo-Americano, e fui pioneiro em escolinhas de futebol na região de Jacarepaguá.
tive muitas escolinhas também na Barra da Tijuca, mas na Taquara, em Jacarepaguá, a primeira escolinha de futebol é datada de 1983, 20 anos, e foi a primeira escolinha de futebol. Ali começa meu segundo passo, né? Eu considero o primeiro passo a minha experiência como atleta de futsal. Sim. Uma experiência sem falsa modéstia, uma experiência realmente muito mediana. E depois eu começo a trabalhar com escolinhas de futebol. Em 1983, estava cursando ainda educação física. E em 85 para 86 eu paro de jogar já formado e passo a me dedicar somente à atuação como professor de educação física em escolas e como treinador de escolinhas de futebol. Sim. Então, esse é um caminho que pode se alcançar, né? Através de treinar escolinhas. É um caminho com certeza. Ainda mais hoje, que as escolinhas de futebol são todas elas, quase todas elas, chanceladas por franquias, né? Sim. De clubes. Inclusive o Vasco tem a Vasco Academy, Flamengo tem, Barcelona tem, Juventus, todos esses clubes têm franquias. Dali nascem excelentes profissionais. O Diogo Siston, que é o treinador do Sub-20 do Vasco, ele começa a atuação dele como treinador numa franquia do Barcelona. E, enfim, dali a escolinha de futebol. Eu acho que você, para trabalhar com futebol, se você puder vivenciar todas as experiências, é muito importante. O primeiro conselho, Carlos, que eu dou a quem tem esse sonho, imediatamente após começar a faculdade, ingressa naquilo que você deseja, se você já tiver isso definido. O quanto antes de você começar, é importante. A vida acadêmica te dá muito conhecimento, a vida acadêmica te abastece de informação, mas o conteúdo prático você só consegue atuando. Então, desde o primeiro período que eu entrei para a Faculdade de Educação Física, na Gama Filho, eu já estava atuando de alguma forma com a educação física. Sim. Fui professor de academia, dei personal, já começava esse tipo de atividade, e logo depois eu fundei a escolinha de futebol, em Jacarepaguá, Taquara. E ela existe ainda hoje? Essa não, a primeira não. Mas, inclusive, a que eu fiquei mais tempo, né, que é a escolinha de futebol do Vale do Sol, muitos alunos, ao ver esse vídeo, vão lembrar, essa durou 21 anos e eu encerro a atividade dela, ela para justamente quando eu vou viver minha experiência em Portugal, mas isso é para falar mais adiante. Né? Sim. O que eu acho que a gente já pode te dar a oportunidade de uma nova pergunta. O que acontece é que essa experiência na escolinha de futebol, com o Vale do Sol foi uma escolinha que, em 1994, já com quase 10 anos de funcionamento, chegou a notícia para o presidente do Barra da Tijuca Futebol Clube, que era um clube recém-fundado na região da Barra da Tijuca, que tinha uma equipe sub-15 muito boa e que ganhava os campeonatos da região com excelentes jogadores, e ele tinha interesse em uma coisa mais ou menos pronta para disputar o Campeonato Carioca Sub-15. E aí vem o convite. A minha escolinha era tricampeã da Copa Rio de Futebol Infantil, uma competição que congregava e agregava várias equipes da Barra e de Jacarepaguá. E aí nós fizemos, eu e o Márcio Dantas, que era o professor da escolinha do Eldorado, era do Vale do Sol, a gente fez uma fusão dos dois times para disputar o Campeonato Carioca em 1994. Sim. E assim começou a minha carreira em clubes de futebol como treinador. Daí, seguiu, não sei se eu ficar falando muito, vai ser uma Não, pode continuar. Se quiser, eu posso seguir aí nessa... Não, pode seguir, pode seguir. Aí a gente fez 2 bons anos no Barra. Primeiro ano, o objetivo era a classificação, a gente conseguiu. E começamos a preparar a equipe do ano seguinte, que era a equipe de nascidos em 1980.
para o ano de 1995. O grande destaque dessa equipe era o Cássio, lateral esquerdo do Flamengo, depois foi jogar no Flamengo, hoje vive na Austrália. E logo depois chegou o Reinaldo, centroavante, que também começou no Barra conosco e também foi jogar no Flamengo. Dali fui para o Madureira, em 96, 97 voltei para o Barra, depois fundei um clube de futebol, Copacabana, junto com o grande amigo da minha vida, o Zé Roberto. A gente foi criado junto, jogando bola junto. O Zé Roberto foi profissional de futebol, foi atleta profissional, jogou no Flamengo. A gente fundou o Copacabana, um projeto que durou 4 anos, foi uma experiência incrível, que ali eu já tive uma pequena e breve experiência como gestor, né? Ali é uma espécie de diretor técnico. Logo depois fui para Portugal, como treinador no Sertanense. Vivi talvez a minha experiência mais vitoriosa como treinador. Lá conseguimos, na segunda temporada, ser campeão português da terceira divisão. Conseguimos uma campanha inédita na Taça de Portugal. Fomos até as oitavas de final, quando a gente enfrentou o Porto. Nunca um clube da terceira divisão tinha chegado tão longe na Isso competição. futsal ou campo? Copa do Brasil. Não, isso é futsal ou campo? Não, tudo já no campo. No campo. Desde o Barra foi já como treinador. Nunca fui treinador de futsal, sempre fui treinador de futebol. E aí voltei de Portugal, veio o Botafogo, foram quase 6 anos lá dentro, começando no Sub-13 e depois tendo a oportunidade de dirigir a equipe profissional do Botafogo, uma Copa Libertadores da América. 2014, não foi? Foi 2014. Uhum. Daí terminou o meu ciclo no Botafogo, rodei bastante, Cabo Friense, River do Piauí, Real Noroeste do Espírito Santo, voltei para Portugal, para o Mancelense. Estive no outro Barra, o primeiro Barra do Tijuca Futebol Clube não existe mais, foi extinto. Hoje é o Clube Atlético Barra da Tijuca, treinei. E aí apareceu o Vasco. O Vasco é o meu 11º clube. Sim. E muito me honra ter estado no Vasco, ter defendido as cores do Vasco e realizar o trabalho junto com uma equipe muito competente. E aí me diga uma coisa, você me contou mais ou menos da sua trajetória, mas como que surgiu o convite para Portugal? Assim, é o sonho de muito brasileiro viver fora e poucos conseguem. E como que você consegue ali da escolinha, aí treina um clube, aí vai para Portugal? Como que surgiu esse convite? Isso eu vou dizer a você que não tem uma lógica, não. Acho que é Deus. Sim. E querer a minha vida inteira aquilo que eu coloquei na cabeça fazer junto com a Roberta, porque ela é a grande protagonista dessa história. Uhum. Poxa, legal, cara. Aquilo que a gente idealizou aconteceu. Eu já estava no ângulo há mais de 20 anos, eu fiquei no ângulo 21 anos, Sim. foi no último ano, e começou tinha o Orkut, né? E a gente se conheceu muito com as pessoas, o e-mail era também uma atividade. E eu comecei a trocar e-mails com muitos profissionais dos Estados Unidos e da Europa. Mas como? Assim, você que procurou eles procuraram, foi mútuo? Eu não sei te dizer, Carlos, como é que isso começou. Eu sei que partiu de alguém. Eu não sei se eu recebi ou se eu mandei. Eu não lembro. Confesso a você que eu não lembro. Eu sei que começamos a trocar, a ter intercâmbios. Sim. Principalmente por causa do Copacabana. Porque o Copacabana a gente divulgou através de site, tinha uma divulgação bacana do clube. E as pessoas... a gente usava a imagem do Copacabana, que já tinha encerrado suas atividades, estou falando da altura de 2005, Copacabana existe de 2000 a 2003, e eu começo a trocar e-mails com profissionais do mundo todo, principalmente Estados Unidos e Europa, mais especificamente Portugal, pela facilidade do idioma. E eu consigo perceber que há um movimento muito interessante na área acadêmica
principalmente no Porto, com relação ao desenvolvimento de treinamento de futebol. Sim. E aquilo me fascina, porque sempre foi uma coisa que, para mim, sempre foi muito importante a qualidade do treino. E eu acho que o treino de futebol ele tem que ter um porquê e um para quê. O jogo de futebol ele precisa ter uma intencionalidade. O torcedor assiste o jogo torcendo, o time está jogando bem, o time está jogando mal, mas nós que somos profissionais de futebol, cada movimento, cada gesto, cada posicionamento, cada posição do corpo e do pé tem que haver uma intenção. Sim. O jogo de futebol está nesse nível. Está muito tático. Hoje o jogo de futebol ele é muito diferente dos anos 80, que eu ia para a arquibancada do Maracanã assistir partidas de futebol. Ah, sim, eu lembro Tivesse muita questão tática e técnica, mas hoje é um jogo em que você tem que realmente pensar em cada pedaço do jogo. E isso Sim. eu percebi que havia um movimento muito profundo em Portugal nesse sentido. Não à toa, hoje, a influência da escola portuguesa de futebol na área acadêmica no Brasil ela é bastante intensa. Eu posso afirmar que os cursos da CBF de formação de treinadores eles são baseados e pautados principalmente naquilo que se discute há muitos anos nas universidades e nos cursos em Portugal. E isso me fascinou e eu comecei através daquilo que eu podia, que eram os e-mails, e principalmente através de e-mails ou mensagens no Orkut, a falar com essas pessoas até que eu consegui programar uma viagem para lá para a troca de conhecimentos e informações. Tive o privilégio já no primeiro jogo no campo de Estoril, uma coincidência incrível, foi a única vez que eu estive com ele, assisti um jogo lado a lado com o Jorge Jesus. Ele era o treinador do Belenenses na época, de Portugal. A pessoa que me recebeu, Arthur Santos, era muito amigo dele. Eu fui com um grande amigo que tinha jogado em Portugal, Alexandre Cerdeira. E, a partir dali, eu fui em vários clubes. Com o Jorge Jesus, eu só tive aqueles 90 minutos ali, bebi da fonte dele. Ali já era um treinador muito diferente, muito acima da média. E, enfim, ali eu bebi daquela fonte um pouquinho e fiquei 40 dias em Portugal, indo a clubes, conversando com treinadores, fazendo contato. Em 2007, eu vou para uma excursão como treinador, em janeiro, e tudo através desses contatos, né, de troca de informação, e eu vou na função de treinador para uma excursão de jogadores brasileiros com o intuito de arrumarem clubes em Portugal. Sim. Time de empresário, né? De empresários. Sim. E essa excursão, em termos de resultado de jogos, foi um sucesso. O resultado comercial não foi tão bom, mas o resultado de jogos foi muito bom, a equipe rendeu muito. E acho que foi assim, algo natural no meio do ano, quando começa a temporada, apareceu o Sertanense para eu ir treinar. Então, agora, por que isso aconteceu? Cara, eu quis muito, entendeu? Pensei muito, vibrei muito. Eu e a Roberta, a gente queria viver essa experiência. E é um lugar, realmente, tudo isso que se fala é verdade, é um lugar fantástico para viver, é um lugar maravilhoso, um país maravilhoso. A gente não teve problema com a língua, né? Não com a língua, não tivemos problema com a culinária, não tivemos problema com o clima, não tivemos problema com nada. Fomos muito felizes. Você ficou lá quanto tempo em Portugal? Nós ficamos 2 anos, né? Foram 2 temporadas. E depois eu volto, 10 anos depois eu volto. Sertã é no meio do país, muito perto de Coimbra. 10 anos depois, em 2017, eu volto para treinar o Almansilense no Algarve. Já não foi a mesma coisa. Também eu já era um outro profissional. Voltei para a mesma divisão, a terceira divisão em Portugal. Na época do Sertanense era semiprofissional. Agora
tem muitos clubes que trabalham num regime profissional, mas eu fui para esse clube para mudar do regime semi-profissional para profissional. Uhum. E eu vi que a coisa não ia acontecer e já estava num outro momento, preferi, num curto espaço de tempo, interromper o compromisso e Sim. voltei para o Brasil. E aí foi logo depois você veio para o Vasco. Você veio para o Vasco o quê? 2018? Antes do Vasco, eu fui para o Barra, né? Sim. O Clube Atlético Barra da Tijuca, fizemos um grande campeonato, não subimos divisão, mas fizemos um grande campeonato na B1 do Rio. E depois veio o Vasco. Sim. E aí, me tira uma dúvida. Quando você já estava fazendo faculdade de educação física, você já sonhava com a carreira de técnico? Sim, sim. Então já foi Sim. programado, né? Eu sempre tive esse perfil de jogando, orientar muito no campo, jogava no meio de campo, era um jogador que falava muito. Os colegas da faculdade, até hoje, a gente tem muita amizade, né? É um grupo grande, e eles sempre falam isso. A gente já percebia ali que pelo menos o perfil você tinha para ser treinador de futebol. Sim. Sempre fui um cara muito atento a esses detalhes, né, de como a equipe estava posicionada em campo, que vantagem o jogador teria se tivesse na posição A e não na B, Sim. com o corpo orientado de uma forma e não de outra. Porque, na verdade, o jogo de futebol é a gestão de espaço, né, Carlos? Sim. Você faz boa gestão do espaço, você passa a ter tempo e metros para você conseguir fazer a jogada. Às vezes o jogador mediano, que se posiciona bem o corpo, ele produz mais do que o jogador que tem muito talento, mas não gere bem o espaço. Mas é o famoso peladeiro. Né? Ele está exatamente. Sim. Eu vi uma entrevista esses dias do Eduardo Barroca, lá acho no canal do Charla, alguma coisa assim, que ele estava contando como, assim, dos jogadores que ele realmente impactaram ele na visão, assim, a visão mais ampla do jogo. Ele estava falando do Felipe Luiz, que ele estava lá no jogo Curitiba contra o Flamengo, aí ele tinha perdido um jogador, mas ele estava fazendo pressão no Flamengo, que ele tinha mudado o esquema, e aí o Felipe Luiz chegou perto dos zagueiros, o cara tá jogando assim, assim, assado, é só abrir, balanceia de um lado para o outro, que eles vão cansar, a gente vai lá e acaba com eles. Eu vi essa resposta. Pô, eu trabalhei com o Botafogo, né? Tive esse privilégio. Quando eu vi essa resposta, assim, eu falei, olha a diferença do jogador aí que pensa diferente. Olha a Europa nas costas dele, né? Né? O Flamengo estava marcando de um jeito, o time do Barroca estava marcando de um jeito, e aí eles perdem um jogador e muda a marcação de 3-2, e aí o Felipe Luiz falou assim, não precisa mais de mais um aí. Sim. Na verdade, o futebol hoje ele é feito por camadas, sempre foi, né, Carlos? Feito por camadas. Então, a nova nomenclatura fala em quebrar linhas, né? Então, você tem que enxergar cada camada. Se você tem dois atletas te pressionando na primeira linha, você vai precisar de 3. Sim. Se tem um, você precisa de 2. Então, é um desperdício se o adversário vem te pressionar na primeira linha com 1, você colocar 3. Basta 2. Sim. Se ele vem te pressionar com 2, com 2 você vai ter dificuldade. Com 3 você passa a ter a vantagem. Então, essa leitura, há jogadores que têm muita facilidade em fazer, outros nem tanto. Sim. E me tira dúvida. Essa diferença de perfil entre os técnicos, ela acontece pela formação diferente entre eles ou simplesmente por uma visão de futebol diferente? Você consegue, por exemplo, igual a psicologia. A psicologia você tem uma faculdade que ela dá uma ênfase para um caminho, você tem uma outra faculdade que dá uma ênfase para um outro caminho, e cada vez mais a gente vai tendo jogadores técnicos, assim, formação para o técnico. O que você tem a dizer disso? Eu acho que, na verdade, nós, como seres humanos, a gente é fruto de tudo que a gente viveu, né? Sim. Se você tem eu nasci em São Paulo, com 3 anos vim morar no Rio, aí, como eu te falei, com 11 para 12 anos fui para o futsal do Mackenzie,
Se ao invés de ir para o futsal do Mackenzie, tivesse ido para o futebol de campo do São Cristóvão, encontraria outras pessoas, Sim. seria influenciado de uma outra forma. Eu acho que a gente é fruto daquilo que a gente recebe de conhecimento, né? E como a gente elabora isso, né? Como a gente absorve isso. A partir daí você tem profissionais com perfis diferentes. Na verdade, há um número muito pequeno de profissionais que influenciam e a grande massa é influenciado, né? Então, o Pepe Guardiola fala que ele é um ladrão de ideias, né? Então, ele não se intitula, para mim, ele é o maior treinador da história, Sim. mas ele não assume um papel dele ter criado algo. Ele, na verdade, roubou ideias aqui e ali e formou a verdade dele. Então, acho que, por exemplo, o treinador que é um pouco mais agressivo, mais ativo, mais sanguíneo no campo, ele é fruto do que ele viveu, fruto Sim. da formação que ele recebeu na família, o aspecto social, o aspecto cultural. A gente não fica imune a nada, né, Carlos? Na verdade, a gente é produto daquilo que a gente viveu na nossa vida. Sim. E, evidentemente, que o gosto do treinador é o gosto que ele tem pelo futebol. Eu gosto de uma equipe protagonista, uma equipe que marque alto, uma equipe que assuma Sim. o controle do jogo. E dá uma certa agonia, aconteceu algumas Cara, vezes, evidentemente, dá. estar no jogo e ver o adversário em cima da minha Pô, equipe, eu não indo controlar o jogo, sair com a bola, circular a bola no campo, né, fazer troca de corredores, ir mais na baliza do adversário do que ele na minha. é, Aí são gostos, porque dependendo sim, do teu gosto, você, aí sim, durante a semana, durante o tempo que você está no clube, as semanas são os microciclos, você, através do treinamento, tenta dar essa cara à equipe. Mas aí é uma questão de gosto, né? É uma questão daquilo que o treinador acredita mais. sim, Há uma frase muito interessante dentro do Barcelona, que eles acreditam que aquela forma de jogar torna a equipe mais competitiva, né? Porque às vezes questiona muito o jogo do Barcelona, que é um jogo chato, que fica sim, muito com a bola. O Barcelona, não esse atual, né? O Barcelona da época, né? da época, e que às vezes era pouco vertical e às vezes tinha a condição de ir no sentido da baliza e preferia ficar mais controlando o jogo, mas eles acreditam piamente que aquilo ali é a forma mais eficiente para se tornar competitivo, né? E há treinadores e escolas que o jogo fica até muito claro, né? Que toma a bola e já quer jogar para frente, o passe é para Sim. frente, É o time verticalizado, né? e acha que a forma mais competitiva é essa. É que o pessoal acha São muito que posse de bola é ataque, posse de bola também é defesa, né? Enquanto você tá com a exatamente, bola, não te ataca. exatamente. A bola na briga, a bola é a faca. Sim. Você tem que estar com ela na mão, né? Se a faca for para a mão do adversário, você tem a tendência a você perder a briga. Eu te falo, assim, sou vascaíno, eu já tô cansado de ver meu time jogar por uma bola, cara. E aí, trazendo essa pergunta, que é uma pergunta que eu até tenho, sempre tive vontade de perguntar para um técnico, que é a seguinte: eu lembro que eu vi uma vez uma entrevista do Kaká, ou foi alguém do São Paulo que estava tentando trazer o Kaká, alguma coisa assim, também vi do Sidorf, que uma das grandes sacadas de um jogador top não é só a técnica ou o preparo físico, mas é uma coisa chamada mentalidade vencedora. Sim, E eu vejo assim jogadores muito acostumados a perder e outros que até pela carreira, cara, eles não perdem nem por rinha. Você acha que sim. essa questão do psicólogo, que eu inclusive como psicólogo, eu entendo que o futebol ainda trabalha muito pouco o psicológico. Ainda a seleção brasileira, por exemplo, os jogadores não aceitam o psicólogo. Tanto que 2018 foi sem psicólogo, se eu não me engano.
E em 2014 os jogadores não aceitavam lá a psicóloga que o Filipão levou, ou alguma coisa assim. E aí eu te pergunto, essa questão da mentalidade faz diferença no jogo? Sem nenhuma dúvida. Futebol é um jogo mental. É um Uhum, jogo mental. É um jogo mental que, inclusive, ele acontece antes do jogo, sim, com entrevistas, com aquilo que se. O Mourinho faz muito bem isso, né? O Mourinho, às vezes, aproveita uma coletiva, em véspera de jogo, para mudar até. Hoje, os treinadores caem menos nessa armadilha dele. sim. Mas ele conseguiu algumas vezes, com entrevistas, criar um tipo de provocação, às vezes, onde o resultado ele colocava aí que ele conseguia mexer tanto com a parte mental do adversário, que o adversário entrava do jeito que ele queria que entrasse, através dessa entrevista. Uhum, Então, durante todo esse tempo que eu estou trabalhando com futebol, eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar que o futebol é um jogo mental. sim. E o papel do psicólogo no esporte ele é fundamental. Não só a nível de tornar aqueles seres, né, humanos, que são seres humanos, pessoas melhores, que eu acho que isso é o papel principal, mas sem dúvida nenhuma tornam atletas melhores e mais preparados. Sim. Eu E é... tive experiências maravilhosas com profissionais da tua área Uhum. e sempre me ajudaram muito, 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 muito. Você vê que no Brasil ainda é bem fraco. Você pega a psicologia na NBA, é outro nível, é outro patamar. Eles têm outro protagonismo lá do que Ainda tem aqui. muito a questão clínica, né? E a questão de metas, assim, falando de uma forma bastante leiga, eu não domino tão Tem. bem o assunto. Eu acho que ainda eu prefiro a psicologia dentro do futebol com metas Ah, sem sombra de dúvida. e menos clínica, sabe? Sim, E eu acho que isso é uma coisa que vocês, não sei se um dia você pretende enveredar por essa área, mas eu acho que se perde muita oportunidade, é realmente uma área que precisa ser melhor explorada e melhor enxergada no futebol, sim. mas eu acho que se perde muita oportunidade com essa distorção, caminhando muito mais na parte clínica do que na parte de atingimento de metas, né? Sim. Você pega lá o Vasco, né? Tipo agora. O Vasco perdeu agora pro Cruzeiro, tá uma crise descarada lá, tal. Não tem tempo de você fazer um trabalho de 4 ou 5 meses com um jogador de levantamento de autoestima. Esse cara tem que jogar Sim, bem semana que vem, pô. Então, sim. realmente, assim, sem sombra de dúvida, clínica é um troço que vai demorar, de repente, para um processo para a vida da pessoa. Não é abandonar isso, mas não tornar isso o fato Sim, principal, né? fatíssimo. O ser humano está ali, né? Como eu disse, né? O ser humano está ali. E você tem que tratar, lógico que tem que tratar. Sim. Mas todo mundo está ali para a equipe vencer e apresentar Sim. resultado. Então você tem que definir prioridade. E eu acho que Sim. se perde muita oportunidade ainda por causa disso. Entendi. O futebol, na maioria das vezes, tem fome, sede e pressa. Sim. É outro. Quem conhece um pouquinho sabe que o ritmo é E outro. todo mundo tem que entender isso. Certo ou errado, é assim que funciona. Sim. E aí me tira uma dúvida. Hoje, para o jovem que está ouvindo aqui a nossa conversa e está se interessando em ser técnico, existe, por exemplo, esses dias eu estava vendo que o OneFootball tem algum desses aplicativos que eles até estão com curso de inicial de tática, disso, daquilo, que, por exemplo, na minha época isso não existia. Provavelmente eu teria feito um curso desse mais novo, e mesmo só para conhecer, né? Porque hoje eu também estou com tanta coisa para fazer que não dá tempo, tem que focar na carreira. É, e eu te pergunto assim, qual seria hoje o caminho assim, o cara quer começar a estudar, é uma faculdade de educação física ou tem alguma outra Sim. faculdade, ou um curso Não, tem que, desse, o quê? minha opinião, eu se tivesse que aconselhar, a faculdade de educação física é o primeiro passo. Fazer os cursos da CBF é o segundo passo, porque é o que habilitar vai habilitar
um profissional a trabalhar. Hoje você, se não tem os cursos da CBF, Você você nem pode não atuar no dirige. Brasil, né? Na base ainda está podendo. Tem que Sim. ter a licença B, se eu não me engano, mas ainda pode na base atuar sem a licença A. Mas na Série A do brasileiro já tem que ter licença A e, em alguns casos, licença Pro. Sim. E é Qual é um a mais curso. alta? A mais alta é a Pro? É C, B, A e Pro. Sim. A C é para quem está iniciando, mas não a pessoa que entra na faculdade de educação física e não foi jogador, Sim. não tem A comprovação de C, né? atuação. Aí ele tem que começar pela C, Sim. e aí ele adquire o direito de trabalhar em escolinhas de futebol. Sim. E Tem isso? monitorar futebol. Depois, ele fechando a C, ele vai para a B. A B dá direito de ele trabalhar na base, nas divisões de base. Da B, ele passa para A, que aí ele passa a ter direito a atuar de forma na categoria profissional. Sim. E a Pro é mais uma chancela, e né? competições continentais, né? Libertadores e competição sul-americana, competições Sim. continentais. Há um problema ainda na equivalência desse curso da CBF mundo afora. Ainda se discute muito Conmebol e UEFA o reconhecimento desse curso. A CBF começou, Ainda não é aceito ainda. tem hoje, ainda não tem, incrível, né? Começou em 2009. Cara. Tem o reconhecimento na UEFA. Então, você vai trabalhar fora do país e você não consegue ter a equivalência de título. Sim. E por isso que tem essa discussão hoje com os treinadores portugueses que estão vindo para cá, porque eles fizeram o curso na Europa. Sim. E aí fica uma discussão, por que eles podem, com os cursos que eles fizeram na Europa, e os brasileiros não podem, com os cursos que fizeram no Brasil. Isso também explica por que hoje há poucos treinadores brasileiros trabalhando o mundo afora, inclusive na Europa, porque você não consegue. Eu trabalhei no Sertanense e no Almansilense como diretor técnico. Não foi reconhecido O eu não fui cargo reconhecido. técnico, né? Não. E aí o clube ficava sem técnico, assim, sem ter Aí o cargo. uma pessoa no banco ia na súmula, Sim. E entendeu? assinava. Eu dirigia a equipe no jogo, eu Sim. dava entrevista, eu treinava a equipe, O mas burocrático é que não era você, né? exatamente. Então, Oficialmente, eu era diretor. será que o Filipão e o Vanderlei passaram por isso, o Luxemburgo? Então, isso eu acho que vai precisar de uma Outra entrevista só para falar disso. outra entrevista, porque o que acontece? É curioso. Aí depois você edita, se você quiser botar voto. Acho que foi evoluindo na Taça de Portugal e a gente pega o Portimonense. Primeiro, ganhamos o primeiro jogo, ganhamos o segundo, ganhamos o terceiro. No quarto ou no quinto jogo, a gente pega o Portimonense da primeira divisão e vira notícia no país. O clube da terceira divisão avançando na competição. Sim. E a Federação Portuguesa e a Federação de Treinadores não me davam a equivalência. Eu apresentei o curso de Educação Física, apresentei o curso do Sindicato do Rio de Janeiro. Naquela época não tinha curso da CBF e eles não me deram a equivalência. Só que o Filipão, naquela altura, era o treinador da seleção portuguesa. Sim. Com o curso de Educação Física e provavelmente com o curso do Sindicato do Rio Grande do Sul. Só mudava o estado, né? E aí ficou uma discussão danada no país, a gente ganha o Portimonense e pega o Penafiel, outro clube da primeira divisão, e ganha do Penafiel. E isso naquele momento foi bom para mim, em termos de divulgação, porque o Sertanense era Pô, um time da imagino. primeira divisão com um treinador que não era reconhecido oficialmente no país. E em algumas entrevistas, a gente começou a ter um espaço grande, porque a competição tinha uma. Tipo a Copa do Brasil hoje, CRB aí batendo no Palmeiras. Exatamente. Teve uma repercussão legal. O país é pequeno, né?
Sim. E nas entrevistas eu falo assim, eu quero só saber qual é a diferença do que o Filipão apresentou, do que o professor Otto Glória lá atrás Sim. apresentou, o professor Ori, porque os cursos que tem no país são esses. Eles podem e eu não posso. Aí o presidente sertanejo, depois de esperar um tempo, ele foi e me inscreveu como diretor, porque os primeiros jogos do sertanejo eu nem para o banco ia, eu ficava na arquibancada. Sim. Que E coisa. ia para o vestiário, fazia um intervalo, mas no banco eu não ia. Sim. Depois ele cansou de esperar e me inscreveu como diretor, aí eu passei aí para o banco. Sim. E aí fazia todo o trabalho, mas lá na súmula era uma outra pessoa, né? E ainda Até tem para a uma imprensa outra. era você, né? Pois é, pois é. Uhum. Então, assim, isso também explica, eu acho que isso é interessante você divulgar. Muita gente fala, os treinadores brasileiros são mais fracos, os treinadores brasileiros não têm tanta competência, isso é uma avaliação errada, Uhum. muito errada. Trabalhar no Brasil é muito mais complicado que trabalhar fora do país. Ah, eu não duvido. A própria formação do brasileiro, sociocultural, educacional, você tem que ser muito mais versátil como treinador, principalmente na gestão das pessoas. E, para mim, a melhor explicação para a gente não ter uma ocupação no mercado fora do país grande é a questão do não reconhecimento do nosso título como treinador aqui dentro, ainda, né? Mas Sim. tá em vias de se resolver essa E situação. aí você vê, né? Você vê a imprensa toda quando comenta o assunto, ninguém fala disso. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E eu Pois vejo é. futebol, hein? Eu vejo, eu gosto de ver Não, entrevista, não vejo. tem, não tem equivalência, não tem reconhecimento. Eu, particularmente, assim, aí falando entre nós, né? Eu não sou nada a favor desse negócio de jovem ficar querendo só ir para time europeu. Se eu ainda fosse um jovem hoje, eu ainda querer ser do time grande, jogar no Brasil, Uma enfim. história, né, dentro do clube, né? Pô, Depois. cara, depois vai, assim, ganha o dinheiro, depois volta. Mas volta com raiz, não volta Mas sem. eu acho que está bom essa invasão. Primeiro, porque eu fui atrás de conhecimento lá, não vejo nenhum problema deles, os treinadores estrangeiros, virem para o Brasil. Mas já está muito claro, depois do Sim, período relativamente pequeno, que eu acho que é pequeno, talvez 2, 3 anos aí, vieram 10, 12 treinadores estrangeiros, que há treinadores que fizeram sucesso e há treinadores que não fizeram sim. sucesso. Então, como é aqui no Brasil também, né? É porque, como você Treinador. falou, como você falou, as variáveis são diferentes. O europeu não está acostumado a lidar com um menino aqui que ele foi criado como estrela desde sempre, como cracaço, mas que era pobre, está com dinheiro, e do nada, igual aquele o goleiro Neneca do Flamengo, foi comprar um Porsche de 400 mil. Sim. Cara, por um lado eu entendo o garoto, assim, pô, o cara não tinha nada, devia ser escanteado o tempo todo, porque, pô, infelizmente tem a questão do preconceito, pretinho, jogador pobre, e aí do nada, como o Denilson fala, eu fiquei bonito, e o cara, ele, muitas vezes ele vai e se deslumbra. E o que o Thierry falou uma vez numa entrevista, o jogador brasileiro, ele pensa em futebol o tempo todo, lá desde a infância, eu não. Eu estudei, eu fiz outras coisas, e o Sim, futebol aconteceu, que ele era craque. sim. E eu te pergunto agora, Eduardo, é, qual foi o ponto ápice da sua carreira, assim, que a gente pode dizer que como técnico de futebol, e aí quando eu falo ponto ápice, eu não estou falando de necessariamente de um título ou de um troféu, qualquer coisa, mas de repente uma situação de campo que você viveu e que ali você falou, cara, tirei o coelho da cartola, ou uma situação de vestiário, ou alguma coisa, ou mesmo um título, ou um feito, uma vitória que te fez assim, dentro de você, você falou assim, cara, é por isso que eu amo essa carreira. O que que você pode me dizer disso? Assim, tem algumas, né, situações que são inesquecíveis, né? Esse episódio da Taça de Portugal no Sertanense, Sim. a gente vai avançando na competição com equipes do nosso escalão, e aí vem o Portimonense em Sertã, e começou-se a fazer a conta de quanto a gente ia perder. Parte da minha equipe trabalhava de dia e É, treinava a partir sim. de 6h15 da noite, né? 6h15, como dizem lá. E eu levei 6 jogadores brasileiros para lá,
esses num regime profissional. Então, parte da equipe vivia um regime semiprofissional e outra parte um regime profissional. E a equipe do Portimonense, toda ela de jogadores vivendo um regime profissional. Um jogador ou dois dos jogadores do Portimonense pagavam a folha inteira do Sertanense. E lá, dentro disso que eu te falei, dessa coisa de como é diferente o futebol brasileiro e o futebol fora do país, lá A é A, B é B. Então, se o A é mais forte, A vai ganhar de você. Então, o trabalho mental, ele é muito, muito, muito pesado lá. Você tem que ter muita habilidade para liderar. Sim. Eu estava vendo que a equipe estava muito bem, os jogadores com confiança, a gente fazendo um campeonato dentro da divisão que nós estamos disputando, um campeonato muito controlador nas partidas. E o futebol é muito isso, né? O encaixe do time, a confiança que os jogadores estão jogando. E não falei da boca para fora, não, Carlos. Eu comecei a dizer para eles que nós íamos ganhar do Portimonense. E nós íamos ganhar do Portimonense, nós íamos ganhar do Portimonense. Os jogadores portugueses me olhavam assim, falavam assim, esse homem é louco. E os brasileiros já me conheciam, porque alguns já tinham trabalhado comigo nas divisões de base, né? Foi a primeira experiência em equipe profissional como treinador. Sim. E eles, os brasileiros, compraram a ideia um pouco antes deles. E vem o jogo em Sertã, e a gente faz um jogo, evidentemente, onde o Portimonense um pouco melhor do que a gente, criando mais oportunidades, e a gente segurou aos 43, 44 do primeiro tempo, o Portimonense faz um gol. Sim. E eu queria muito ir para o intervalo, ou em vantagem, ou no 0-0, para comprovar para eles que todo aquele trabalho que eu fiz com ele mental, de que havia pelo menos uma chance, que a coisa era próximo do equilíbrio, Sim. o resultado favorável ou igual fortaleceria aquilo tudo que eu falei desde o jogo anterior até o jogo do Portimonense, que não aconteceu num período de uma semana, não. Acontecia de 15 em 15 dias, porque tinha um campeonato da terceira divisão para jogar também. E aí sai o gol, cara. Sai o gol e eu falei, e agora? Então eu vou para o intervalo, eu não faço nenhuma observação tática. Sim. Eu só falei da parte mental. Eu só falei que a gente conseguiria. Porque o time estava tão bem em campo, a única coisa que eu falei foi olha, nas fases do jogo, organização ofensiva, organização defensiva, as transições, está tudo ok. Não há nenhum reparo a fazer. Mas eu quero falar para vocês que o que eu falei para vocês ontem, e falei antes de ontem, e estou falando há 10 dias, vai se confirmar. Nós vamos ganhar do Portimonense. Aí os caras disseram, cara, ele é doido mesmo. Nós vamos ganhar do Portimonense, porque a história de vocês é uma história grande. Aí eu fui um por um, que eu já tinha, isso eu faço, né? Acho importante o treinador conhecer a vida fora do futebol do atleta. E eu fui, não fui em todos, mas eu fui em 2 ou 3 brasileiros e fui em 2 ou 3 portugueses e mostrei para eles o tamanho da história de vida que eles tinham. E que eu duvidava, aí eu chutei, né, Carlos? E que eu duvidava que do outro lado tinham histórias tão fortes e tão bonitas. E 45 minutos de futebol não era nada para aquilo que eles haviam enfrentado a vida toda, e que nós íamos ganhar o jogo. Sim. E aí a gente empata o jogo no segundo tempo e vai para a prorrogação, e faltando 3 ou 4 minutos para a prorrogação, a gente lança uma bola num contra-ataque para o Milford, um africano. Foi a corrida de um atleta meu para a bola e o chute que mais demorou na minha vida. Sim. A gente sendo atacado, a defesa dá um balão para frente, ele arranca, o goleiro sai, e quando o goleiro saiu, eu falei assim, tem que encobrir, mas só que ele estava pouco depois da linha central. Sim, longe, né?
e ele leva um pouquinho mais a bola e depois encobre. Aí a bola bate na rede, aí eu não aguentei. Saí de dentro do campo, que era um campo em Portugal, não tem tela, né? não tem alambrado. Sim. E eu saí de dentro do campo e fui abraçar a Roberta na arquibancada. Essa é uma história, talvez a história mais forte. A gente ganhou o título lá, foi campeão. O clube até hoje está na divisão que a gente deixou. São 14 anos, né? 2007, 2008, 2009, são 12 anos, 2021. O clube se mantém nessa divisão até hoje. Isso foi campeonato português, então? Ou foi uma Copa? Eu estou falando de um jogo da primeira temporada, né? Sim. Mas na segunda temporada que a gente foi campeão. Mas esse jogo foi incrível. Um jogo que veio depois também foi incrível, foi contra o Penafiel, no campo do Penafiel, e a gente passa nos pênaltis. Mas isso foi incrível. O quê? Isso foi... Esse jogo foi um jogo de vestiário, de ambiente, porque o torcedor comum ele tem esse fascínio, né, Carlos, do que acontece nos bastidores do futebol, né? Sim, temos. Uma coisa incrível, um atleta português virou para mim dentro do vestiário chorando, falou assim: você é um bruxo, você é um bruxo, porque eu tinha certeza que a gente ia passar, certeza absoluta que a gente ia passar. Essa é uma história, tiveram algumas outras, né? Sim. A final do Sub-20, Botafogo contra o Flamengo. Botafogo há 11 anos sem ganhar o Campeonato Carioca Sub-20. Primeiro jogo na Bariri. Até hoje se fala isso dentro do Botafogo. Eu dei um carrinho dentro do vestiário. Que eu Como falei assim? Que a gente sai ganhando, no intervalo está ganhando de 1-0, gol do Vitinho Sim, do Flamengo. Sim. Mas eu achei que o time estava muito mole, sabe? E aí eu dei um clique na cabeça e eu falei assim: pô, como é que você joga uma decisão e não fazem isso uma vez? Aí eu dei 3 passos para trás, os jogadores olhando, eu dei um carrinho no vestiário. E tá, até hoje os jogadores, quando a gente se encontra, Eles Vitinho brincam fala com isso, isso. brincam com isso. A turma ali era uma turma, muitos ali deram certo, né? Gilberto, Jadson, Gabriel, que está no Corinthians, Vitinho, Dória, Sassá, uma geração muito boa que teve no Botafogo. Aquele time do Botafogo era um timaço. Timaço. Era um timaço. E enfrentou nada mais, nada menos do que o Flamengo campeão da Copa São Paulo. Né? Flamengo de Negueba, Adrian, Tomás, Luiz Antônio. Foram 2 jogos incríveis, mas aconteceu isso também no vestiário. No vestiário do... Eu não sei se isso é legal ou me dá mais vergonha, mas foi do coração, né? Foi uma reação do coração. E eu te pergunto assim, quais são as maiores dificuldades da carreira de um técnico? Assim, para quem está querendo, tem que saber também que não é só maravilha, né? Até porque, né? Você não controla resultado. O futebol é a atividade que você faz um jogo melhor, tem um número de oportunidades, às vezes, 10 vezes maior que o adversário, e o adversário, com uma oportunidade, te vence. Basquete, você precisa fazer 100 pontos para ganhar o jogo. O futebol, você fazer um pontinho só, tu ganha. Sim. Um golzinho te dá a vitória. Então, e como tudo está atrelado a resultado, essa é a maior dificuldade depois que você consegue ultrapassar todas as barreiras do início da carreira, da fase que você está trabalhando na base, depois você avança para a equipe profissional, aí você consegue ter uma oportunidade numa equipe profissional de nome. Esse é o maior obstáculo. Você controla a performance, você faz uma semana maravilhosa, você prepara bem a equipe, estuda profundamente o adversário, passa isso para os jogadores durante a semana, está totalmente assimilado. Chega lá no dia do jogo, os jogadores fazem, reproduzem, e nem por isso você tem certeza que você vai ganhar o jogo. Sim. E às vezes acontece também de você treinar, preparar bem, a coisa funcionar bem durante a semana, e chega lá no jogo, por serem seres humanos,
Sim, não eles reproduz. estarem e não conseguirem fazer, né? E, Mas controle de performance é algo mais plausível, mais possível. Você sente que a equipe vai jogar bem, e na maioria das vezes ela joga bem, mas resultado no futebol você não controla. sim. E é verdade esse Agora, negócio de que jogador derruba técnico? para quem está começando, é a questão da dificuldade mesmo, entendeu? A grande maioria começa em equipes que perdem mais do que ganham. Sim. As equipes vitoriosas, seja no futebol ou em qualquer outro esporte coletivo, elas são seletas. Uhum. Então, a maioria das equipes, para essas equipes vencerem muito, tem que haver um outro tanto de equipes Que perdem. para perder muito. Sim. Né? Então, vencer essa barreira, você só tem uma maneira de vencer, com o trabalho. Uhum. Você conseguir encontrar nos clubes pessoas que olhem mais para o processo do que para o resultado. No Porque Brasil isso é difícil, hein? é difícil, mas hoje isso existe É mais, tá? mais, sim. Hoje existe mais. Hoje o futebol já se percebe nas direções dos clubes que o processo é muito importante também. O E que ele Vasco vai foi. te levar a algum lugar. Se Sim. não agora, mais para frente. Digo nas divisões de base, né? Nas divisões de base você tem mais tempo, Mas, você por tem exemplo, mais. você pega o Vasco, acho que o Vasco foi o time que mais trocou técnico no século XXI e tá aí, né? 4 rebaixamentos e por aí Sim, vai, assim. Tipo, ano passado o Ramon ser demitido, pelo amor de Deus. Ele sim. estava num momento de instabilidade, mas foi político. Puro e simples, assim, ficou muito claro, foi político. E, enfim. E aproveitando, assim, já para a gente indo para a parte final da nossa entrevista, eu te pergunto, jogador derruba técnico? Isso existe? Assim, e como evitar isso de acontecer, se isso Ah, acontece? eu nunca vi. Eu estou no futebol como treinador desde 94. Passei por 11 clubes. Eu não vi isso. Não estou dando resposta politicamente Não, correta, sim, não. Mas a gente ouve falar que acontece, né? Às vezes o treinador não consegue ter o grupo, não consegue desenvolver as ideias dele. Eu acho muito difícil. Por que eu acho que eu ouço falar, mas não acredito? E sim, se eu acreditasse nisso, talvez eu mudasse de profissão. Carlos, é uma vida que para quem não é do futebol, parece que é só prazer, lazer, sim, glamour. O atleta de alta performance ele sofre demais. No caso do futebol, o cara sofre o tempo todo para ter 90 minutos de prazer. E muitas vezes ele não está nesses 90 minutos porque ele não é relacionado para o jogo ou vai para o banco e não joga. sim, Então é tanta coisa que ele passa no treinamento, dor, lesão, expectativa de jogar e não jogar, expectativa de jogar bem e não conseguir jogar bem, expectativa de a partir desse jogar bem e não acontecer a vida dele, que ele achava que ia acontecer alguma coisa no ano seguinte ou daqui a 2 anos, não acontece. Então, é uma sequência tão grande de sacrifícios e frustrações que eu acho muito difícil o cara conseguir encontrar motivação para prejudicar alguém, e nesse prejudicar alguém ele vai ter que perder o jogo. sim, A natureza do jogador de futebol, do treinador de futebol, é competir. É competir. Eu sou um cara que a minha vida é competir o tempo todo. Minha filha falou uma vez para mim que eu nunca esqueci, assim, essa coisa de pressão da profissão. Ela virou: pai, você não é humano. Porque a pressão estava acontecendo comigo, mas eu consigo absorver bem a pressão. sim. Eu consigo viver dentro dessa, dessa bolha que é o futebol, sabendo que o resultado é que vai me manter empregado, trabalhando e Sim. trazendo as coisas para dentro da minha casa.
mas eu não fico em sofrimento com isso. Mas a maioria dos atletas sofrem muito com isso. E a pressão tem aumentado cada vez mais. E ela está cada vez mais violenta. Sim, você vê o carro do Eu Léo não Jabá, né? consigo, eu não consigo, Carlos, acreditar que uma pessoa entre dentro do campo premeditadamente para prejudicar Entendi. um treinador que não é simpático a ele ou não é simpático ao grupo. A natureza deles é competir. E, independente de eles terem uma boa relação ou não com o treinador, eles vão dar o máximo deles em busca de um bom resultado. Às vezes do jeito deles, né? Mas vão dar, você não vai. Se você falar de energia, se você falar de ficar feliz depois pelo resultado do treinador, ou do diretor, ou de um colega, quando você reúne um grupo de pessoas, os problemas existem, né? Sim, É que o treinador é muito comentado nisso, o treinador é muito exposto nisso. Mas a gente tem que colocar nesse bolo aí o diretor, a gente tem que colocar nesse bolo alguém da área médica, a gente tem que sim, colocar nesse bolo, às vezes, o capitão do time, ou alguém que seja um jogador, ou dois, ou três. Eu acho que depois que acontece o resultado positivo e não há uma afinidade, não acredito que ele fique feliz pela pessoa, ele fica feliz por ele. sim, Mas, cara, nunca vi. E na beira do campo, a beira do campo não te engana. Na beira do campo você percebe se o time está caminhando para um vestiário de caos, né? Que eu chamo que assim, a gente tem que buscar o vestiário de caos. Cai todo mundo no campo e deixa que a gente chama o nosso pessoal, pendura vocês nas costas e leva vocês para dentro do vestiário. sim, Você consegue perceber a equipe que está jogando para um vestiário de caos, 5, 6 dentro do vestiário puxando cãibra, um médico e um massagista não dá conta. Você, como treinador, tem que ir lá atender a um, o teu preparador físico o outro. E a equipe que está competindo, lutando, mas não está ultrapassando essa barreira. Isso existe. E às sim, vezes não tem nada a ver com querer derrubar o B. Às vezes o ambiente é maravilhoso, mas a equipe não é assim. Naquele dia não está desse jeito. sim, E existe essa diferença. Agora, ferrar um passe, chutar uma bola para fora, sim, perder um gol, fazer um pênalti, cara, não tem como. entendi. Não E tem me... como. Porque, na verdade, são muitas pessoas juntas, né? Sim, Isso não vai passar, eu acho uma utopia isso. Isso não vai passar em branco. Pode enganar o treinador, pode enganar o diretor, mas não vai enganar os colegas de equipe, não vai. sim, Não cabe, não cabe aonde eu milito, aonde eu estou, não cabe esse tipo de comportamento. show. E me diga o seguinte, Eduardo, qual é o seu maior objetivo? Assim, porque a gente que levanta da cama para fazer algo, a gente tem motivação para alguma coisa. Quais são as suas motivações para os próximos anos? Assim, o que você espera da sua carreira? Para qual área você realmente pretende? E aí, considerando que seja técnico de futebol, qual é dos caminhos de técnico ou dos conhecimentos de técnico que você quer melhor conhecer? O que você busca para sua carreira a partir de agora? Eu estou há 3 anos como coordenador técnico. Sim, Né? Não tinha me preparado nem planejado assumir essa função. Inclusive, no dia que eu fecho com o Vasco, eu tinha fechado com o Volta Redonda como treinador da equipe profissional. sim, Fecho 10 horas da manhã com o Volta Redonda, na hora do almoço o Brasil me liga para assumir a coordenação técnica da base do Vasco. Então, não tinha me preparado, não tinha planejado isso, mas eu estou muito feliz na função, sim, porque é uma função importantíssima. Ela vai crescer dentro dos clubes. É inevitável que os clubes enxerguem essa necessidade. A gente, na função de coordenador, a gente acompanha a verdade daquilo que o clube quer nos treinos e nos jogos.
orienta caminhos, indica soluções, é quase que um auxiliar técnico de luxo, mas com funções de chefia. Sim. Né? Então, é uma função que eu estou adorando fazer, eu quero investir mais nela, me preparar academicamente falando para executar melhor ainda a função. Já existe o curso na CBF que eu pretendo fazer. Mas o curso para essa coordenação ou para técnico? Para coordenador técnico. E só um detalhe, inclusive aqui para o espectador, os links estão todos nos comentários. Então, se você realmente tem desejo, até para começar lá no curso D, que é para o iniciante, você já pode vir aqui nos comentários, tem um link para você conhecer as condições. Sim. E esse é o meu objetivo principal, Carlos. Seguir nessa função. Eu e o Brasil, acho que a gente tem uma história bacana ainda para seguir juntos. Ele e toda a equipe que eu conheci no Vasco, acho que todos nós, enquanto equipe, somos complementares. Né? Sim. Agora, o futebol, ele, como a gente falou nesse papo nosso todo, o tempo todo a gente falou nisso, o futebol também, inclusive na base tem isso também, você depende de resultados. Né? Então, eu não tenho nenhuma objeção em voltar a ser treinador. Sim. Não tenho. Não é meu objetivo. Mas se um dia estiver em casa e precisando trabalhar e aparecer uma oportunidade para trabalhar como treinador, não descarto uma volta, não. Sim. Mas nos clubes que eu entrar como coordenador, eu não vou ser treinador. Isso para mim, é uma questão resolvida. Sim. E Foi assim no Vasco. O que faz o coordenador técnico exatamente, assim, para o espectador que esteja ouvindo? É o que eu expliquei agora. A gente já existe no Vasco, por exemplo, a gente tem uma metodologia de uma ideia de jogo, uma metodologia de jogo. E desde a saída de bola, defesa alta, construção de jogo, os movimentos que tem que se fazer, essa metodologia ela foi implantada pelo coordenador metodológico, pelo Brasil e por todos nós, mas foi uma orientação do professor Próspero Paoli, que é instrutor da Conmebol e da CBF. E que ele é funcionário do Vasco? Ele era. Era, ele não, foi, sim. Ele foi para o Cruzeiro e está indo para o Corinthians também. Sim. Corinthians. Mas ele foi só do Vasco para o Cruzeiro recentemente e agora está indo para o Corinthians. E isso foi desenvolvido por toda a equipe, mas capitaneada por ele. Sim. Então, os pilares são defesa alta, ocupação massiva do campo adversário, pressão na saída de bola, pressão pós-perda ao perder a bola, Sim. sair de forma apoiada, com a bola de forma apoiada, construir o jogo de forma apoiada, trocar os corredores, movimentos de rupturas na última linha do adversário, passes de ruptura para furar a defesa adversária, drible, magia, inventividade no último terço. Então, esses pilares, o coordenador técnico ele vai todo dia no treino acompanhar se o andamento do trabalho vai levar a isso. Sim, entendi. Então, vocês veem a qualidade do treinamento, das atividades, orienta... As comissões fazem uma sexta-feira, quando não tem jogo, mas quando tem jogo sábado ou no domingo, fazem um microciclo, que são os treinos da semana. Sim. Esses treinos vão para o Próspero. Essa semana de trabalho vai para o Próspero examinar, teoricamente, se o trabalho está de acordo com a metodologia. A aplicação disso é acompanhada pelos coordenadores técnicos. Isso é um pedaço do trabalho. O outro pedaço do trabalho, você tira o técnico e fica coordenador. Se o departamento de fisiologia tem uma dificuldade, procura o coordenador. Se a psicologia tem uma dificuldade, ele é o centro desse relacionamento, né? E relacionamentos. Sim. Né? E
hierarquicamente seria o número 2 aí, Sim. no organograma. E, na prática, nos jogos, o intervalo de jogo, eu reúno os treinadores, ouço deles o que eles sentiram do jogo. Se eles disserem para mim tudo aquilo que eu vi e eu não tiver nada para acrescentar, ok. Se eu tiver alguma coisa para acrescentar, eu acrescento. Sim. Escalações, a gente coloca nossas opiniões. O treinador, evidentemente, tem obrigação nenhuma de acatar, são sugestões. Uhum. Substituições, principalmente no intervalo dos jogos. Às vezes a gente sugere, às vezes a gente é consultado sobre esta ou aquela substituição. O importante é ter uma relação de alta confiança Sim. com as comissões, com os treinadores, para que eles possam realmente entender que o papel é um papel para somar e fazer o trabalho crescer, fazer o trabalho se desenvolver bem. Sim. E só uma última De alguma pergunta. forma, Sim. também trabalha na formação do treinador, né? São treinadores mais jovens, então é importante o coordenador técnico ser um treinador mais experiente, que já passou por aquilo. Interessante. E existem conflitos, aí são aquilo que você conhece muito melhor do que eu. Seres humanos reunidos e as relações acontecendo. Então, é bastante amplo e muito, muito, muito aliciante a função. E uma pergunta, essa questão do coordenador técnico, isso todos os clubes têm isso hoje ou isso está A vem se maioria tem. construindo? A maioria, na base, a maioria tem. Na base, sim. No profissional, menos. Menos, né? Diria a você que a minoria tem no profissional. E uma pergunta que não quer calar, assim, você me responde se você puder, se não puder, não precisa. Coordenador técnico ou técnico que não de repente é esses técnicos mais famosos, eles ganham bem? Ganho. Ganho. Nesse universo dos clubes mais famosos, né, os clubes mais conhecidos, a remuneração no futebol ela é bastante interessante. Então, se dá para pagar conta, dá para fazer pagar a escola das crianças. Não é a realidade do caso da base, não é a realidade do futebol profissional, né? Não tem Sim. nada a ver. Hoje a base tem um calendário muito interessante, né? Hoje tem um Campeonato Brasileiro Copa Sub-20, do Brasil, tem isso tudo. Até que Copa o do Vasco Brasil ganhou. Sub-20, Brasileiro Sub-17, Copa do Brasil Sub-17, Libertadores, né? O Vasco é A uma primeira pena. Libertadores, né? A pandemia parece que não vai ter a Libertadores por causa da pandemia, mas o Vasco, como campeão da Supercopa do Brasil, Sub-20, Sim. Ganhou o tem o Atlético direito de Mineiro, não foi? direito de disputar a Libertadores. Então, é um calendário muito parecido com o do profissional. Mas isso é tudo novo, né? Há uns anos atrás não tinha isso tudo. É recente. Então a gente pode dizer que o mercado está se estruturando para caber também para mais profissionais do ramo, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que trabalhar nas divisões de base vai ser algo que o profissional que está no profissional, mais para frente, ele vai ter dúvida entre escolher um e outro. Eu não tenho preferência, não. Sim. Aliás, eu tenho uma ligeira preferência de trabalhar na base, por causa do tempo que dá e da valorização do processo. Mas o futebol, essa parte competitiva mexe muito comigo. Não tem como não reconhecer que a parte competitiva no futebol profissional ela é muito mais intensa, né? Ganhar e perder repercute muito mais. Então, esse lado na base é forte, mas não tem comparação com o futebol profissional. Sim, e duas últimas perguntas para a gente fechar. A primeira pergunta é: a gente falou da faculdade, que é uma maneira de se tornar técnico, mas a gente agora também conversando sobre coordenador técnico. Existe alguma outra maneira de se entrar no ramo além de ser técnico ou começando a ser técnico como professor de escolinha, técnico de escolinha ou com educação física? Porque você vê que cada vez o futebol tem crescido, tem outros profissionais. O coordenador técnico ele não precisa de titulação, né? Ainda não está regulamentado isso. Então, eu acho que é até mais fácil ser coordenador técnico olhando por esse prisma, né? Sim. É mais fácil você ser coordenador técnico do que técnico.
Mas como é que você vai ser coordenador técnico de um técnico que tem mais experiência que você? Fato. Entendeu? Então, embora não tenha ainda regulamentado a titulação em cursos da CBF, o caminho é o mesmo: faculdade de educação física, ser treinador, tomar sol, tomar chuva, Sim. ser chamado de Não burro, ter final de semana. ser chamado de burro. Sim. E aí, mais para frente, se aparecer a oportunidade de fazer a escolha entre uma coisa e outra. Sim. Eu lembro até de uma entrevista falando sobre o documentário do Vasco campeão de 98, da Libertadores, e falando do ano, né? Que o Vasco, naquele ano, passou 180 e poucos dias em concentração. O Mas ano é por tem aí. 365, mais da metade o cara esteve em concentração, sem contar dia de Mesmo. jogo, sem contar viagem. Em, Não é 2000, fácil. em 2012 ou 2013, o Oswaldo de Oliveira era o treinador do Botafogo. Eu não sei se dizer se foi em 2012 ou 2013. Eu era auxiliar técnico do profissional. A gente fez 39 jogos seguidos, quarta e sábado, quinta e domingo, quarta e domingo. O que isso significa? Significa que você não tem uma semana para trabalhar. E, na maioria das vezes, você chega em casa de uma viagem, bota a mala, desfaz a mala e faz o jogo no Rio, para depois fazer a mala e pegar o avião. Então, a família te vê em 7 dias na semana, a família não te vê 2 dias. Sim. Não te vê 2 dias. Essa é a história de que as duro. pessoas acham que é fácil, que é isso, que é aquilo. E é uma vida, evidentemente, que dá muito prazer. Sim. E futebol é uma paixão, mas há um lado de muito sacrifício. Você não aguenta mais entrar em avião, não aguenta mais entrar em hotel. Pô, mas é uma vida, pega avião, entra em hotel, hotel bacana, hotel isso, você não aguenta mais. Sim. Você reza para chegar em casa e a tua mulher está te esperando com arroz, feijão e ovo. Você não aguenta mais a vida de hotel, comida de hotel e avião, não aguenta. Sim. Agora mesmo, ano passado, durante a pandemia, quando retornou as competições do 2017, eu e Brasil fizemos 2 jogos fora seguidos, do 17 e do 20. O 17 saiu para jogar em Chapecó e eu acho que depois pegou o Grêmio. Sim. E o 20 jogou em São Paulo e na Bahia. Então a gente saiu para fazer um jogo, dali foi para outra cidade, depois para outra, depois para outra. A gente ficou 10 dias de casa, nós pegamos 8 aviões. 8 aviões. E assim, 8 aviões. Você não aguenta mais, cara. Sim. Você não aguenta mais essa rotina, entendeu? Entendi. E para fechar a entrevista, diga suas últimas palavras. O que mais você diria para alguém que está começando, ou jovem, ou não tão jovem assim? Eu, particularmente, eu vou te falar, eu tenho um sonho, assim, que eu vou cumprir. E já tive uma dica hoje. Eu pretendo, mais velho, assim, com as minhas questões da psicologia já mais resolvidas, minha carreira já mais adiantada, ser treinador de uma escolinha. Eu tenho um grande sonho de atuar com jovens. Eu não joguei. Eu gostava de jogar futebol, arrebentei meu joelho, tive até um convite para jogar no Vasco, acabou não acontecendo, só que eu estava com o joelho estourado. E eu olho o futebol, nunca mais joguei bola, até porque eu operei, não, demorei a operar, enfim. Mas eu tenho um sonho, eu adoro ver futebol, e não só Vasco, eu vejo jogo, eu sou um torcedor mais racional, então você não tem nenhum problema em ver o jogo do Flamengo, enfim. E meu sonho é ser treinador de uma escolinha, e já ouvindo aqui, eu já vi, já vou ficar ligado. Pô, vou ver lá um curso lá do nível D e vou começar a ver, sério mesmo, vou C. começar a olhar. Nível C. Nível C. C, B, A e Pro. Ótimo. Então, você até obrigado. Eu vou começar já a olhar, ficar atento, porque é uma coisa que eu pretendo há uns anos na minha vida, assim, fazer uma coisa no meu bairro. Inclusive, eu estou iniciando, para o espectador que não sabe, um projeto social esse semestre. Ainda não tem um nome específico, onde eu vou trabalhar a questão da empregabilidade nas comunidades, tendo a Estácio como parte desse processo, que me dá um respaldo, realmente fazer um pouco a diferença na vida do outro. Legal, E muito.
E eu queria que você me dissesse assim, o que mais você pode dizer para esse jovem ou para não tão jovem, assim, para quem quer iniciar nessa carreira. Carlos, a primeira coisa é estudar, né? Se preparar. Hoje o futebol, como eu disse a você, ele é jogado de forma intencional. Uhum. Então, aquele futebol onde as coisas se resolviam de forma intuitiva e quase que as soluções se apresentavam a cada lance. Evidentemente que eu não estou falando que o futebol tem que tolir criatividade, não estou falando nada disso. Sim. Mas há uma intencionalidade no jogo, seja estando com a bola ou sem a bola. Então você precisa estudar bastante para entender isso, senão o mercado não vai te absorver. A segunda coisa é perseverar, porque não é uma carreira fácil. É uma carreira difícil, é Uhum. muito mais difícil que qualquer outra função no futebol. A Sem carreira sombra de de treinador. dúvida. Não há nenhuma carreira dentro do futebol mais difícil que a carreira de treinador. E a terceira é amar. Porque se você Sim. amar a função, você persevera. Que não é só amar o E futebol, né? É é, amar é a também a função. função. Tem muita gente que gosta de futebol, ama o futebol e jamais seria Eu treinador. não conseguiria. A pressão que é, Jamais família, seria ser treinador. xingado, não dá, não. Você tem que gostar de dar treino, você tem que gostar de preparar treino, você tem que gostar de estudar futebol. Hoje, uma preparação de um jogo, ela requer por dia, às vezes, 6, 7, 8 horas de estudo todo dia, Sim. daquilo que você vai fazer e daquilo que o adversário está fazendo. Então, a noite de futebol, ele não fica em casa vendo filme e dando treino de manhã ou de tarde, vai para casa assistir um filme, pega a esposa, vai para o shopping, vai para cá e vai para lá, e Nada chega a hora disso. do jogo. Ele dá 2 horas e meia de treino, mas ele fica depois 6, 7, 8 horas. Ele vê todo o treino depois, que o treino é filmado, ele vê todo o treino, ele vê aquilo que ele queria, que tinha como objetivo na preparação, se foi atendido. Sim. Depois ele vai para o estudo do adversário. Então Não, é bizarro. hoje um treinador de alta performance, ele chega no clube 7 horas da manhã, às vezes sai 10 horas da noite. É, o Rogério Ceni não tá morando no Ninho do Urubu? Não tem facilidade. E para você fazer isso, tem que amar ser treinador. É. Se só amar futebol, você não vai aguentar. E depois disso tudo, você imagina, você ficar todo dia 6, 7, 8 horas, 6, 7, 8 horas, preparando o teu, estudando o outro, preparando o teu, estudando o outro. Aí você vai lá para o jogo e as coisas não vão bem e você perde. Aí o jogador vai expulso, faz uma besteira e tu fica, Na pô, semana seguinte, tem que fazer tudo de tudo de novo. novo. É, Você cara. tem que fazer tudo de novo. Então tem que amar isso, tem que estudar, tem que perseverar, porque você vai acontecer de você fazer isso e não dar certo, e aí você tem que perseverar. Mas para você perseverar, você tem que amar a função. Sim. Aí torcer para o Pai do Céu apontar e a pessoa conseguir os resultados que ela Ótimo. precisa. Não, é importante dizer que, embora eu tenha uma carreira que eu me orgulhe muito, eu estou muito longe dos treinadores que estão no primeiro, no segundo e até no terceiro escalão do futebol brasileiro. Tive a oportunidade de trabalhar em muitos clubes, mas eu fiz uma carreira que eu me orgulho, que eu acho digna, Sim. mas não quero que as pessoas entendam que estou falando como um cara que fez sucesso no futebol, porque não é esse o caso. Eu acho que é o contrário. Você fez sucesso, só que são sucessos diversos. Você treinou um time de Série A, você seguiu uma trajetória. Sim. E, assim, as pessoas, quando elas pensam em serem jogadores de futebol, elas pensam do Ronaldo Fenômeno. Cara, ele é exceção da exceção da exceção. A gente tem milhões de pessoas trabalhando no futebol que não têm o talento dele como jogadores. Eu mesmo, quando eu tentei ser, eu sabia que se eu fosse, eu seria medianíssimo. Não ia ser nada além, mas eu queria viver o mediano. Se eu pudesse escolher, talvez a única frustração da minha vida.
E eu amo a minha carreira, amo dar aula, mas é minha única frustração não ter sido. Mesmo se eu fosse um jogador de time pequeno, ganhando R$ 2.000 por mês. E essa que é a questão, assim. O sucesso, ele é uma questão relativa, e estar no meio, trabalhar no meio, e eu vejo, assim, o Vasco, até o trabalho de vocês, categoria de base, eu sou torcedor vascaíno, eu acompanho. Cara, o Vasco ganhava nem peteca. Ganhava uma carioca aqui, outra ali, não tinha nenhum. Assim, Taça São Paulo Júnior, acho que o último título do Vasco foi em 92, né? Na geração do Valdir. Sim, sim. Então, assim, pô, com um time do tamanho do Vasco, que precisa, volta e meia produz alguém, não ganha uma Taça São Paulo Júnior, teve que. Chegou na final tem uns 2 anos e ganhou a Copa do Brasil esse ano. Assim, foi o trabalho de vocês. O sub-20 nosso teve, nas últimas 16 competições, ou semifinal ou final, né? Um Sim. resultado bastante positivo. Então, Eduardo, muito obrigado pelo tempo que você me doou para a gente bater esse papo, para nós mostrarmos para as pessoas um pouco mais sobre a carreira de técnico e desse meio do futebol como um todo. Então, acho que esse vídeo ficou muito bom para que você, espectador que deseja seguir no futebol, ou tem um sonho que você às vezes não acredita que é possível. Sim, o Eduardo Húngaro é uma prova de que é possível, sim, você seguir a sua carreira, o seu sonho de criança, mas, como ele mesmo falou, tem uma porção de desvantagem, tem uma porção de dificuldade, e você tem que se esforçar bastante para seguir esse caminho. E tem algumas maneiras diferentes de você alcançar, tudo bem? Então, Eduardo Húngaro, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e até a próxima. Professor, foi um grande prazer. Na verdade, eu não doei tempo, né? A gente, como na vida, a vida é feita desses encontros. Sim, Então, pode ter certeza que aquilo que você recebeu, eu também recebi. Eu acredito muito nisso. Exupéry fala, tem uma frase, né, muito interessante, que as pessoas que passam por nós não vão sós, sim, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Então, essa é uma frase que me acompanha sempre. A gente esteve pela primeira vez junto aí. Obrigado pela cordialidade, simpatia, pela troca. Estou à disposição a hora que precisar. Parabéns pela iniciativa. E deixar aqui uma mensagem de positividade para aqueles que sonham trabalhar no meio. Vocês estão diante de uma pessoa que não teve a carreira de jogador de futebol para apoiá-lo, não teve um pai famoso que jogou, um avô famoso, sim, ou seja, alguém do meio do futebol para facilitar o caminho, porque isso muitas vezes facilita. Um professor de educação física, um menino que gostava de jogar futebol, um jogador de futebol de salão mediano, e eu me esforcei, eu lutei, e hoje vivo através do futebol, de forma profissional. Então, quando você tem um sonho, você sim, tem que ir atrás dele, lutar, perseverar, se esforçar, não é fácil, e você vai conseguir. Eu sou resultado a daquilo prova que eu pensei. viva, né? Eu sou o resultado daquilo que eu pensei, daquilo que eu imaginei e daquilo que eu me esforcei. Então, espero que esse papo, essa entrevista, sirva de inspiração para aqueles que têm esse desejo. Tudo é Perfeito. possível. Então, encerrando a entrevista.